Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a ternura da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 29 de maio de 2021. Celebramos o sábado da 8ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 51, versículos do 17 ao 27. Esta primeira leitura nos fala que uma vida que busca constantemente a sabedoria desde a juventude é uma vida que está a caminho de Deus. Essa busca não será em vão, pois quem age dessa forma vê florescer desde cedo essa sabedoria. É essa sabedoria que nos coloca em sintonia com Deus, sabedoria para rezar, para se colocar diante de Deus, para sintonizar os pensamentos em Deus. Quem deixa a sua vida ser guiada por essa sabedoria que vem de Deus, age sempre corretamente, toma sempre a decisão certa. Essa leitura nos ensina também como buscar essa sabedoria. Devemos buscá-la nos colocando nas mãos de Deus e deixar que Deus, vá modelando a nossa vida e vá nos apontando o caminho. Devemos agir com humildade, inclinando-se diante do mistério de Deus e deixar que Ele fale ao nosso coração. Devemos procurar sempre fazer o bem, não nos intimidar diante dos obstáculos e não ignorar os sinais de Deus na nossa vida. Com essas atitudes, nós faremos grandes progressos e vamos adquirindo cada vez mais a sabedoria que vem do alto. Portanto, buscar essa sabedoria é um constante deixar-se aprender com Deus. E isso nos liga ao nosso salmo de hoje, nosso salmo responsorial, que é o Salmo 18. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Rezemos juntos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, no Evangelho que acabamos de ouvir, podemos até estranhar a rigidez com que Jesus responde ao questionamento dos fariseus e dos mestres da lei. Mas é importante a gente sempre lembrar que Jesus é sim puro, é misericordioso, é paciencioso com aqueles que cruzam o seu caminho. Mas Jesus não é ingênuo e Jesus também detesta a arrogância, principalmente a arrogância dos questionamentos,
dessas autoridades religiosas. É por isso que Jesus responde desta forma, porque o Evangelho nos mostra Jesus respondendo a este questionamento com muita sabedoria. Todos esses homens que perguntaram a Jesus eram tidos como sábios, mas sábios de sabedoria humana. E diante da sabedoria que vem de Deus, sabedoria esta que é manifestada nessa resposta de Jesus, eles ficam então sem argumento. Eles questionam a autoridade de Jesus, mas não conseguem manter esses argumentos porque os questionamentos de Jesus são muito mais consistentes, são muito mais profundos, estão enraizados na sabedoria de Deus. Então, os fariseus acabam caindo na própria armadilha. Jesus não se sente na obrigação de responder aos questionamentos que eles faziam sobre as suas ações, porque eles não responderam ao questionamento feito por Jesus. A autoridade daqueles homens vinha deles mesmos, enquanto a autoridade de Jesus vinha de Deus. Assim era também a sabedoria deles. Não passava de sabedoria humana, portanto, era uma sabedoria limitada. É dessa sabedoria que Jesus quer que provemos para responder aos desafios do mundo, a sabedoria de Deus. Somente quem conforma a sua vida aos ensinamentos de Deus consegue obter esse tipo de sabedoria que vimos na primeira leitura, que cantamos no Salmo, que meditamos agora no Evangelho. Portanto, o que fica para nós da liturgia deste sábado é esta mensagem: que busquemos sempre a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria humana ela é limitada. Talvez uma pessoa com muitos títulos, que tenha lido ou escrito muitos livros, uma pessoa extremamente culta, aos olhos do mundo, pode ser extremamente ignorante nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Também conhecemos tantas outras pessoas tão simples, tão humildes, sem estudo, mas que são tão sábias nas coisas de Deus. É esta sabedoria de Deus que devemos sempre buscar, sermos sábios nas coisas de Deus, para podermos olhar a vida, olhar o mundo, olhar as circunstâncias que nos cercam com o olhar de Deus. E com este olhar podemos tomar decisões acertadas, decisões que vêm da vontade de Deus e que por isso trazem vida. Que Deus nos dê sempre dessa sabedoria para que respondamos aos desafios da nossa missão, do nosso cotidiano, da nossa vida em Cristo. Que Deus nos ajude nesta missão e neste caminho. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.